Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia é ou contém a Palavra de Deus. A resposta é: a Bíblia é a Palavra de Deus. Dizer que ela meramente contém a Palavra de Deus é desprezar a inspiração das Sagradas Escrituras e transformar o homem em juiz da Palavra, ao invés de aceitar a Palavra como aquela que discerne os corações dos homens. O fato de alguns não entenderem ou aceitarem a Palavra de Deus os leva a criar a ideia de que a Bíblia contém a Palavra de Deus. O argumento a favor dessa ideia é que na Bíblia nós encontramos palavras de homens e até palavras de Satanás. Mas os que argumentam assim estão perdendo de vista que foi Deus quem nos revelou quais foram essas palavras ditas por terceiros. Portanto, o documento continua sendo, e não meramente contendo. O documento continua sendo a palavra de Deus, não meramente contendo a palavra de Deus. A ideia de a Bíblia conter a palavra de Deus é tão absurda quanto comprar um imóvel recebendo apenas um documento que contém a escritura do imóvel, ou seja, contém a descrição do terreno, ao invés de exigir a própria escritura de propriedade do terreno. O poder de um documento que contém a palavra de Deus não é o mesmo de um que seja efetivamente a própria palavra emitida por Deus, mesmo que ele tenha feito isso através das suas criaturas. Veja o que o próprio Jesus diz de todas as Escrituras, no caso da época dele, o Antigo Testamento. Lucas 24, 44 e 45. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui ele chama a lei, os profetas e os salmos de as Escrituras. Ele disse que esses livros são as Escrituras, não que contém as Escrituras. E, obviamente, Escrituras aparece como sinônimo de Palavra de Deus. Mas onde Jesus chama de Palavra de Deus as Escrituras? Ao referir-se aos mandamentos, ele disse em Marcos 7,13: invalidando assim a Palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. A Palavra de Deus chega até nós na forma escrita e é sancionada pelo próprio Senhor, que considerava todas as Escrituras do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, como a Palavra de Deus. Ele nunca disse que esses livros continham a Palavra de Deus, mas sim que eram a Palavra de Deus. Abra no primeiro livro de Moisés, o Gênesis, e você encontrará uma mentira de Satanás dita a Eva. Seria a mentira de Satanás a Palavra de Deus? Não, mas o registro que Deus faz da mentira de Satanás é a Palavra de Deus. Caso contrário, como poderíamos acreditar no testemunho de Deus de que Satanás mentiu para Eva, se nós colocássemos em dúvida o relato do jardim do Éden, inspirado por Deus, para que fosse registrado por Moisés? Como nós iríamos crer, então, nisso? Antes que alguém pense que apenas o Antigo Testamento tenha este caráter de palavra de Deus ou Escrituras, é bom ler 2 Pedro, onde o apóstolo menciona os escritos de Paulo e os coloca no mesmo nível das demais Escrituras. Portanto, da próxima vez que escutar alguém dizer que algo nas cartas de Paulo é mera opinião pessoal do apóstolo, é bom ficar longe dessa pessoa, pois ela não crê na autoridade da palavra de Deus. 2 Pedro 3, de 15 a 16, como também, Pedro escrevendo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem, e igualmente as outras Escrituras. Se a Bíblia meramente contém a palavra de Deus, e não é toda ela a palavra de Deus, então qual é a parte que é a palavra de Deus e qual é a parte que não é? Obviamente, os homens gostam da ideia de poder julgar a Bíblia e dizer: isto é a opinião de Paulo, ou isto não se aplica a mim. Além disso, como nós poderíamos dizer que a palavra de Deus tem poder, sem saber exatamente que palavra seria esta? Será que nós poderíamos atender à ordem de pregar a palavra se ficássemos na dúvida do que exatamente pregar? Afinal, João 3,16 é a palavra de Deus ou a palavra de João simplesmente repetindo o que ouviu dizer que Jesus teria dito a Nicodemos?
porque João não estava presente na hora quando o Senhor Jesus encontrou-se com Nicodemos. Percebe o problema que se cria ao colocar em dúvida um documento? Portanto, é preciso que o verdadeiro crente em Jesus tenha bem claro em sua mente que a Bíblia, isto é, o conjunto dos 66 livros inspirados que temos em mão, é a palavra de Deus, e não apenas reúne palavras ditas por Deus, ou não meramente contém a palavra de Deus. Se nós tomarmos a Bíblia da forma como querem os que acreditam que ela apenas contenha a palavra de Deus, esse livro deixará de ter qualquer autoridade sobre a nossa vida, pois nós estaremos na confortável posição de poder selecionar o que vale e o que não vale para nós, tornando-nos juízes de Deus, e não o contrário. Nós iríamos obedecer essa Bíblia só quando a nossa vontade coincidisse com ela. Uma das grandes provas de ser a Bíblia a palavra de Deus e não dos homens que Deus usou para escrevê-la é que o Antigo Testamento apresenta uma coleção horrível de erros e pecados do próprio povo que durante séculos foi o guardião dessa mesma palavra, o povo de Israel. Se fossem palavras de homens, eles teriam sido os primeiros a filtrar tudo que fosse contrário a eles, deixando apenas aquilo que eles considerassem palavra de Deus, e não comprometesse, obviamente, a reputação daquele povo. O mesmo pode ser dito dos apóstolos, que escreveram o Novo Testamento e são neles despidos de qualquer honraria humana, pois nós encontramos nos evangelhos, em Atos e nas epístolas, muitos erros e falhas desses mesmos apóstolos e discípulos de Jesus. Por que eles não teriam suprimido essas partes desagradáveis como meros relatos incidentais e não como uma fidedigna, inerrante e imutável palavra de Deus? Você disse que sua denominação acaba de mudar a declaração de fé, alterando de a Bíblia é a palavra de Deus para a Bíblia contém a palavra de Deus. Não é de surpreender que tenham feito isso na sua denominação, porque a cristandade como um todo caminha rumo à apostasia, que é o abandono da verdade. E, obviamente, isso está sendo feito em doses homeopáticas, uma mudança de cada dia para que o engano possa ser assimilado por aqueles que seguem suas doutrinas. O que fazer num tempo de apostasia e erro? Apartar-se de toda iniquidade, e quando a palavra de Deus fala de iniquidade, é bom lembrar que não existe maior iniquidade do que o abandono da verdade das Escrituras. Hebreus 4, de 12 a 13 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 2 Timóteo 2, 19 e 22 diz que, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 3, de 1 a 17 diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Homens que aprendem sempre nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, ou mulheres que aprendem sempre nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Finalmente, se você me diz que a igreja ou denominação que você frequenta deixou de considerar a Bíblia como a palavra de Deus para considerar que a Bíblia é apenas algo que contém a palavra de Deus, você já sabe o que deve fazer, não sabe?